E aí, meu povo? Professor Jair na área. Vamos corrigir agora a prova do segundo ano, hein? Segundo ano do último bimestre, do terceiro bimestre de 2025. Prova do segundo ano. Vamos lá, então? Aí, olha que maravilha. Química, segundo ano, terceiro bimestre. E nós vamos começar com a prova de número 29, a questão de número 29. A prova do segundo ano, gente, ela, do terceiro bimestre, ela trabalha muito o tema pilhas e baterias, né? Reações de oxirredução, entre outros, né? E é o que vai cair aqui. Quer ver? Primeira questão já fala, ó, pilhas, como as que usamos em brinquedos eletrônicos ou relógios, funcionam porque uma reação química espontânea de oxirredução produz corrente elétrica. Nesse processo, aí nós temos aqui as alternativas. Vamos ver. Aqui está correto, né, a afirmação aqui. Então, pilha, gente, é uma reação de oxirredução espontânea, tá? É diferente da eletrólise, que eu preciso de uma corrente elétrica forçando a reação a acontecer. Aí, só para ter uma noção, na pilha, gente, vou colocar aqui uma palavrinha que eu sempre coloco, que é o famoso CRAL. CRAL é o seguinte, esse C aqui é de cátodo, o A é de ânodo. Isso aí nós temos os polos da pilha, né? O cátodo na pilha ele é positivo e o ânodo é o polo negativo. Se é uma reação de oxirredução, um reduz e o outro oxida. Quem é que reduz? O cátodo. O cátodo reduz e o ânodo oxida. Lembrando que redução tem a ver com o recebimento de elétrons, tá? É a reação onde a espécie química recebe elétrons da outra. Se um recebe, o outro tem que doar. Quem é que doa? Quem oxida. Então, a espécie química que oxida, ela perde elétrons. Então, na pilha, os elétrons ele vai estar migrando de um polo para outro. Entendeu? Então, de um eletrodo para o outro. Do cátodo, do ânodo para o cátodo. Tudo bem? Então, é o seguinte. Ele fala na alternativa A, o ânodo perde elétrons e o cátodo ganha elétrons. Então, o ânodo é negativo, ele oxida, se ele oxida, ele perde elétrons, tá correto? E o cátodo, ele é positivo, se ele é positivo, ele reduz, se ele reduz, ele ganha elétrons. A alternativa A está correta. Vamos ver o B. O eletrólito gera sozinho a corrente elétrica. Não. O eletrólito é uma solução que conduz corrente elétrica. Conduzir é diferente de produzir. Tá? Então, por exemplo, água com sal é uma solução que conduz corrente elétrica. Mas você coloca lá os fios numa água com sal, ela não vai formar uma bateria ali. Ela não gera, ela não produz, ela conduz. Agora, se eu passar uma corrente elétrica por ali, ela vai circular nesse meio. Ela não é um material isolante. Tá? Então tá errado essa alternativa aqui. Está errado. O ânodo participa da reação sem necessidade do cátodo. Não, a gente já viu que a reação de oxirredução, um oxida e o outro reduz. Um perde e o outro ganha. Não tem um perder e o elétron ir para lugar nenhum. Então o outro tem que ganhar. Então a reação de oxidação necessita disso. A célula galvânica necessita de energia externa para a reação. Na pilha não, tá, gente? Na pilha ela é uma reação espontânea, não precisa de nada. Ligou os fios ali, começou a reação. Alternativa E. A energia elétrica gerada pela pilha transforma-se em energia química.
É o contrário. A pilha, a energia química se transforma em energia elétrica. É o inverso. Então nós temos como alternativa correta, alternativa A. Aqui, esse crau aqui é bom para lembrar, hein? Sempre que tiver pilha, crau neles. Questão de número 30. O número de oxidação, NOx, indica a carga hipotética de um átomo em uma substância, no composto cloreto de sódio. O cloro tem número de oxidação NOx igual a -1. Qual é o NOx do sódio? Olha, então, vamos só colocar aqui, olha só. NaCl, cloreto, nossa, que coisa horrível isso aqui. Vamos fazer novamente aqui, vamos tentar. NaCl. Olha que coisa linda. Isso daqui, quando eu solubilizo ele em água, ele se transforma em Na mais C mais Cl menos. Então, se essa molécula aqui ele tem uma carga neutra aqui, ó, tem um NOx 0, e o cloro tem uma carga -1, o sódio tem que ter uma carga +1, porque +1 menos 1 tem que ser igual a 0. A soma desses dois aqui tem que dar esse anterior aqui. Então, se aqui é -1, ó, se o NOx do cloro é -1, a NOx do sódio é +1. É isso que a gente vê. Quer ver? Vamos colocar aqui. Tem átomos da família da tabela periódica, né? Elementos da tabela periódica, que o NOx é fixo, tá? Os sódios, todos eles aí da família 1A, vamos colocar aqui, ó. Vamos aí, só. Aí, aqui é melhor. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. NOx fixo. Elementos. Eu vou colocar a tabela periódica aqui. Mas aqui já, essa daqui já mostra. E é bacana. Olha só. Então, substâncias aqui, ó. Do grupo 1 tem o NOx +1. Mas a prata e o amônio aqui, ó. Grupo 2 iam +2, ó. O NOx +2. Ah, professor, não estou entendendo. Vou explicar um pouquinho melhor, que isso aqui ficou meio confuso mesmo. Vamos colocar aqui, tabela periódica. Tabela periódica. Pronto. Ó, então, o sódio ele está aqui, ó. Os elementos da primeira coluna da tabela periódica tem NOx +1. Da segunda coluna, +2. Da coluna aqui, ó, 13, +3. E assim sucessivamente, tá? Aqui o cloro está na coluna 17. Então ele tem um NOx -1. Tá, mas... Então é o seguinte, qual é o NOx do cloro? +1. É isso aqui, ó. Alternativa E. Caramba, você deu toda essa volta, professor, para falar que é +1? Sim, né? Porque às vezes a gente tem que ser bem tranquilo, sem pressa, para explicar tudo direitinho. E ver esses conceitos de inox, de anodo, de catodo, pilha
é muito chata nesse quesito, gente. Tem muita coisinha para decorar. Mas vamos ver agora aqui, ó. Questão de número 31. Uma pilha de Daniel é formada por eletrodos de magnésio e prata. A pilha de Daniel é essa aqui, ó. Ela foi uma evolução da pilha de volta, tá? Porque a pilha de volta, vamos ver se a gente coloca aqui, ó. Pilha de volta. Tá vendo aqui, ó? Essa pilha, gente, ele colocou vários metais aqui, vários discos de metais, um intercalado com o outro, metais diferentes, ó, cobre e zinco, e colocou um papel entre eles embebido de ácido. Mas tem um problema, o ácido ficava escorrendo aqui, ó, e a pilha não durava muito tempo. Mas ela funcionava por um curto período de tempo, mas funcionava. Colocava um disco de zinco, um disco de prata, um disco de metais diferentes, né? Embebidos. Aí ele começou a usar não ácido, mas água com sal, né? Não, primeiro ele usou água com sal, depois ele começou a usar ácido, mas tem esse problema que ficava escorrendo, era um problema, né? Aí o Daniel ele fez diferente. Ele fez uma pilha que durava mais. Ele foi uma evolução da pilha, né? E vários dispositivos começaram a ser usados. E tem aqui ó, uma cuba, é um copo com uma solução com uma mistura da substância de um sal do eletrodo. Quer ver? Se o eletrodo aqui é de magnésio, então provavelmente tinha um sal aqui, um cloreto de magnésio, algo do tipo. Aqui, se o eletrodo de prata, teriam que ter um sal de prata aqui, um nitrato de prata, alguma coisa, para ter íons prata aqui em solução. E tem essa ponte salina, para quê? Para balancear as cargas aqui, para a pilha não parar. Porque se a pilha começar a migrar os elétrons de um lado para o outro, vai ter um lado que vai ficar mais polarizado do que o outro. As cargas vão estar muito diferentes, aí a pilha para de funcionar. Então essa ponte salina é para as cargas balancearem, ficarem mais neutra a pilha, e ela não parar de funcionar. Foi uma evolução isso aqui. Aí a gente olhando aqui, ó, os elétrons, ele está indo do magnésio para o eletrodo de prata. Então, se ele está perdendo aqui, ó, elétrons, se ele perde elétrons, lembra do Kraul? Vou fazer aqui, ó, Kraul. Kraul. Então, o ânodo é negativo e o cátodo positivo. Bom, se ele perde elétrons aqui, ele oxida. E se a prata aqui, ela está ganhando elétrons aqui, os íons prata e está formando prata metálica, com íon zero, né, com carga zero, neutra, ela está recebendo elétrons, ela está reduzindo. Então aqui nós temos o que? O cátodo e aqui nós temos o ânodo. Então o magnésio é o ânodo. Vou colocar aqui. O magnésio é o ânodo. Meu Deus. Magnésio é o ânodo. E a prata é o cátodo. Aqui com carga negativa na pilha, aqui negativa. E aqui com carga positiva. Tá? Beleza. Aí o que ele pergunta? Pergunta o seguinte, ó. Os potenciais padrão de redução da pilha acima são... Eu tenho aqui os potenciais de redução do magnésio e da prata. Então, se a prata tem um maior potencial de redução, então é ela que vai reduzir. Se o magnésio tem um menor potencial de redução,
Não é ela que vai reduzir, ela vai oxidar. Então o magnésio vai oxidar e quem oxida é o ânodo. E quem reduz é o cátodo. É o que a gente viu aqui, né? Tá vendo esses valores aqui, ó? Potencial de redução é caracterizado por esse Ezinho aqui. Aí o menor valor, menos 2,37 volts, e o maior valor, mais 0,8 volts. Vamos ver qual é a real pergunta agora. O valor correspondente ao diferencial de potencial DDP da pilha acima é de, considere, ó, variação de potencial é igual ao potencial de redução, o valor maior, menos o potencial de redução, o valor menor. Então eu tenho aqui, ó, o valor maior, 0,8 menos 2,37. Então eu tenho que colocar entre parênteses, gente. Por quê? Porque senão a conta sai errada. Apesar de ser uma conta besta, a gente tem como saber pelos potenciais quanto de necessidade que a pilha vai gerar. Então como eu faço? Assim, ó. Variação Meu Deus do céu, olha que coisa horrível. Apertou. Ruim fazer com essa caneta aqui. Fazer com o mouse. Vamos ver. Ó, variação do potencial de redução é igual o maior mais 0,80 menos, eu coloco aqui entre parênteses, menos 2,37. Como isso aqui faz a regrinha de sinal, menos e menos mais, aqui vai ficar potencial de redução é igual mais 0,8 mais 2,37. Então, o potencial de redução vai ser igual a 3,17 volts. Vamos ver se tem alguma alternativa. Então, tá vendo? 3,17. Mas só que eles colocam de propósito o valor negativo também. E se você fizer a conta errada aqui, coloca aqui menos e mais aqui, faz a conta e subtrai, vai dar um dos valores desse aqui, ó, 1,57. Então tem que saber fazer, colocar o parênteses bonitinho para fazer a conta, senão dá errado isso aqui. Ficou muito feio isso aqui, né, gente? Tem que melhorar, escrever com a caneta disso aí, senão vai ficar muito ruim fazer isso aqui. Então, alternativa C. Então, de número 32. Caio está desenvolvendo um projeto escolar com uma maquete que será ligado todos os dias por algumas horas. Assim, ele verificou características de 3 tipos de baterias disponíveis conforme a tabela abaixo. Aí eu tenho aqui, ó, bateria de PB ácido, isso aqui é chumbo ácido, bateria de carro, né? Bateria de níquel cádmio, bateria de níquel e esse ânion aqui, não é isso? Esse hidreto metálico. Aí
ele tem os ciclos de vida. O que é o ciclo de vida? É você recarregar a bateria e descarregar. Recarregar, descarregar, recarregar, descarregar, recarregar, descarregar. Então tá vendo que a de níquel cádmio tem mais ciclos de vida que as outras? E a de chumbo ácido, ela tem um efeito memória. Então esse negócio de bateria viciar, sabe? De bateria viciar, ela, muito pelo contrário, ela não tem, quer dizer. Então eu posso carregar, descarregar, carregar, descarregar, e ela não vai ter esse vício de descarregar muito rápido. Agora de níquel cádmio eu tenho. Depois de certos ciclos, ela começa a ter esse efeito memória, esse vício aí. E a de níquel hidreto metálico também. Vamos ver qual é a pergunta. Para garantir o maior número de recargas antes de precisar trocar, Caio deve escolher a bateria. Então, o maior número de recargas. Então, o maior número do que? De ciclos, lembra? Recarrega, descarrega, recarrega, utiliza e descarrega, e assim sucessivamente. A que tem o maior número de ciclos é qual? É a de níquel cádmio. Níquel cádmio por apresentar o maior número de ciclos. O efeito memória a gente viu que é a bateria que vicia ou não. A gente tem que ficar recarregando toda hora, aqueles problemas que tem bateria, né? Então não é a de chumbo ácido, a de níquel hidreto metálico também não. E chumbo ácido por ter menos ciclos, não. Níquel hidreto metálico por ter ciclos intermediários, também não. Então é a alternativa B. Vamos para a próxima. Questão de número 33. Aí nós temos o seguinte. Na hidrólise aquosa de uma solução de cloreto de sódio, NaCl, além dos íons Na+, e Cl-, também estão presentes os íons H+, e OH-, provenientes da autoionização da água. Sabendo que apenas um cátion e um ânion são descarregados nos eletrodos, observe os potenciais padrão de redução abaixo. Então, ele tem aqui o potencial de redução do sódio e do hidrogênio. O potencial do sódio é menos 202,71 volts e do hidrogênio 0 volts. A gente já viu aqui que o maior valor de potencial de redução é do hidrogênio. Correto? Então, quem vai reduzir primeiro? O hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai reduzir, ele vai começar a formar bolhas, formar gás hidrogênio ali no cátodo. Então, e o cátodo a gente viu que é o eletrodo positivo, lembra do CRAL lá? O potencial de redução, gente, ele nos ajuda a ver isso também. Quem vai se formar em qual eletrodo, tá? Então a gente viu que o hidrogênio que vai se depositar no cátodo primeiro que o sódio. Então vamos ver qual é a alternativa. Dessa forma, o gás hidrogênio é formado no polo positivo da cuba eletrolítica. Positivo chamado ânodo. Não, o polo positivo não é chamado ânodo, ele é chamado cátodo. Positivo chamado cátodo. Correto. Negativo chamado cátodo. Não, cátodo é positivo. Negativo chamado ânodo. Então, o ânodo é um polo negativo, mas só que o hidrogênio ele vai se formar no cátodo, no polo positivo. Então, não é esse aqui também. Certo? Olha, poderia ser também
Alternativa A, o positivo da cuba eletrolítica. Mas só que se ele estiver falando que tiver os dois eletrodos na cuba eletrolítica, se não tiver separado igual na pilha de Dehner, tiver só uma cuba, aí tá errado, porque pode ser o ânodo também, né? Que aí não vai estar positiva a solução ali. Não sei se vocês estão me entendendo, mas tudo bem. Você vê? Por quê? Porque eu posso ter uma pilha onde eu tenho os dois eletrodos aqui, ó, em uma mesma cuba. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, na pilha de Daniel, não, eu tenho duas cubas. Eu tenho um eletrodo aqui de um lado, um eletrodo aqui do outro. Vocês entenderam? Se tiver os dois eletrodos na mesma cuba, então essa solução aqui, ó, ela não vai estar positiva. O eletrodo pode estar, mas a solução não, né? Aqui a gente está falando de cuba eletrolítica, então é isso aqui mesmo, é positivo chamado cátodo, onde vai ser descarregado o gás hidrogênio. Vamos para a próxima. Questão de número 34. Dalila observou que o banheiro de sua casa tem uma torneira brilhante e resistente à ferrugem. Sua mãe explicou que a torneira passou por um processo químico de interação de cromo com o metal, uma cromação, né? Qual o nome do processo químico que ocorre nesse caso? Então, quando eu tenho uma deposição de um metal em outro, eu tenho um processo químico aí chamado galvanoplastia, né? Galvanoplastia, que é feito realizando uma eletrólise, onde o material que vai ser revestido, ele é um dos eletrodos. O eletrodo onde é depositado e é formada essa película. Qual é o eletrodo que começa a depositar e formar uma camada maior? É o cátodo. Quer ver? Vamos colocar aqui. Eletrodos. Galvanoplastia. Ó, aqui tá mostrando bem, ó, tá vendo? Tem um eletrodo em uma cuba só eletrolítica. Aqui os dois bonitinhos no início. Aí quando eu coloco uma corrente elétrica, um dos eletrodos vai ser revestido pelos íons metálicos aqui e o outro vai ser corroído. Os íons vão ir para a solução. Estão vendo? E nesse processo aqui, o cátodo ele é negativo. Eu mudo, inverto o sinal. O cátodo é negativo e o ânodo é positivo. Esse processo a gente chama de eletrólise. Eu inverto o sinal. Na pilha, o cátodo é positivo e o ânodo é negativo. Na eletrólise, o sinal é invertido. Só que a deposição acontece nos dois no cátodo. Tá? Nos dois processos. Na eletrólise, não é espontânea. Ela tem que ser forçada, tem que passar uma corrente elétrica, e na pilha é espontânea. Coloco lá 2 fios, qualquer equipamento, e começa a acontecer automaticamente. A gente vem aqui, ó. Ele pergunta o seguinte: qual o nome do processo químico que ocorre nesse caso? Galvanoplastia, uso de corrente elétrica para depositar uma camada de cromo sobre o metal? Sim, com certeza. Oxidação do metal? Não. É ação espontânea? Não, a gente viu que não é espontânea. Proteção, cobertura química do metal com tinta ou verniz? Não, também não. Douração? Não, cromo ele não é dourado. Deposição, aderente natural de partículas de poeira de cromo? Não, tem nada de aderência natural, é artificial, a gente tem que
passar uma corrente elétrica. Então não tem nada de natural aí. Vamos para a próxima. Essa aqui é a alternativa A. E vai só até 34. Paramos por aqui. Olha que maravilha. Então respondemos. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Aqui, ó. As questões do segundo ano, terceiro bimestre de 2025, meus queridos. É isso aí. Pra vocês verem, segundo ano, a gente trabalha muito com pilha e bateria, né? Eletrólise, oxirredução. É um tema em química que ele é muito técnico, né? Tem muitos termos a gente ter que decorar aquela coisa toda, mas a gente entendendo mais ou menos o conceito, a gente meio que consegue se virar, né? E nós ficamos por aí. Se vocês gostaram, gente, vou postar mais para frente uma lista de exercícios, tá? Só sobre oxirredução. Estamos por aí. Então, tchau, tchau. Se gostaram, dê um like e se inscrevam aí no canal, beleza?